Paz a todos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo São Paulo, escrevendo aos que moravam em Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 14. Para tomarmos por base a leitura esta noite, para fazer a reflexão e meditar na palavra do Senhor. Diz assim o versículo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, duas coisas distintas, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém? Podeis assentar. Louvado seja Deus pela sua vida, bendito seja o Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos vivos, em primeiro lugar, na presença do Senhor, estarmos diante do altar do Senhor. Estamos em verdade em corpos físicos, mas todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, eles nascem também do Espírito e passam a entender que tem um corpo espiritual e, portanto, somos ao mesmo tempo ovelhas de Cristo, mas somos também um rebanho espiritual. E por essa razão é que nós declaramos que, conforme diz as Escrituras, vai chegar um dia em que nós, se porventura não estivermos mais nessa terra, dado ao toque de uma trombeta, como um sonido que chama, como aqueles que estão no exército e se distinguem os tipos de sons no chamado, um dia os seres espirituais vão tocar trombetas e aqueles que já dormiram no Senhor Jesus vão, em corpo transformado, serem ressuscitados, como diz o texto que lemos. Olha só, isso é para quem crê. Não é para aqueles que são ateus, não é para aqueles que são céticos, não é para aqueles que duvidam, titubeiam, ou têm lá uma margem de pensamento em que será, talvez. Diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, quer dizer que com a fé em que Ele morreu e ressuscitou, um dia Deus os tornará a trazer com Ele. Talvez pareça assim um tema pesado, mas não, é para nós ficarmos felizes, é para nós termos certeza que nós temos um corpo espiritual, como diz a Bíblia, espírito, alma e corpo. E conforme Eclesiastes 12:7, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. O pó porque veio do pó. Então significa, se o espírito volta a Deus, é porque veio de lá um dia e precisa retornar. Quando será isso? Abra para mim, por gentileza, Antigo Testamento, livro do profeta Daniel. O profeta que viveu 70 anos fora do seu país, exilado na Babilônia, um lugar onde era um lugar de idolatria, mas que ele não se deixou levar pela sedução daqueles deuses e permaneceu firme num único Deus, sendo monoteísta. Abra para mim, por gentileza, livro do profeta Daniel, capítulo 12. Vai tratar de um nome chamado Miguel,
que é um dos seres mais poderosos depois de Jesus Cristo. Ou seja, ele é o anjo superior. E esse anjo, ele vai um dia ter uma obra no globo terrestre ou no universo, e ele vai estar agindo em favor de um povo escolhido, que é o povo de Deus, ao qual Deus escolheu para, por meio dele, trazer o seu Filho Jesus. E quando vai ser? Diz lá a leitura: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia ou sofrimento, qual nunca a humanidade passou, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 2: e muitos, presta atenção agora, dos que dormem no pó da terra. Esta leitura foi escrita, esse registro, segundo os estudiosos, 700 anos aproximado antes de Cristo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E essa ressurreição vai ter uma divisão de destinos, porque uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Volte no 11 novamente. Isto, veja bem, quando nós ouvimos a parábola de Jesus, quando trata de Lázaro, aquele moço que Jesus amava e que era irmão de Marta e Maria, em que foi convidado por Jesus para seguir Jesus e não quis seguir a Jesus por razões óbvias financeiras, porque eles tinham uma vida muito boa financeiramente, e ele preferiu não seguir a Jesus. Ele foi mais tarde acometido de uma hanseníase, o que hoje nós chamamos de lepra, e antigamente chamava-se de lazarismo, daí o porquê o seu título é Lázaro, não é? E esse moço não seguiu Jesus, veio a falecer. Jesus esperou 4 dias depois da sua morte, justamente para que não fosse considerado algo que era costume e tradição na época no povo de Israel. Eles tinham uma ideia de que quando uma pessoa morria, a alma levava 3 dias para sair de dentro do corpo. E segundo o que era entendido, que a alma ficava dentro dos pulmões, que era o seu ar. Daí o porquê hoje, algumas pessoas, quando você está lá com um resfriado, ou quando você tem assim um incômodo nas narinas, né? Ou aspira algo que venha irritar o nariz, e a pessoa faz hatim, e o outro rapidamente sugere saúde, é que ele está tentando impedir de a vida sair dali de dentro e trazer a morte. Eles acreditavam que saía pelos pulmões a vida e trazia a doença ou a morte. Então a pessoa diz saúde para dizer assim, volte a vida em você. No caso de Lázaro, que Lázaro morreu e Jesus chegou lá 4 dias depois, ou seja, 1 dia depois do que era a tradição, que diz que a alma ficava no corpo da pessoa, justamente para provar que o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele tem poder de trazer a vida novamente. E Jesus chega e diz, Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. Ou seja, Lázaro ressuscitou, mas reviveu fisicamente aqui.
Agora, esta ressurreição não é uma ressurreição para ter um corpo físico, é uma ressurreição para um corpo espiritual. Assim como você planta, ou agricultor planta um grão de milho e não nasce um grão de milho, mas nasce a cana do milho. Assim, um dia, quando alguém baixar a campa fria, não vai ressuscitar um corpo físico, mas vai sair dali um corpo espiritual, com duas divisibilidades, ou uma bifurcação, uns para ter uma vida com Deus eternamente, e outros, diz ali, para vergonha e desprezo eterno. Ou seja, a sua alma vai continuar na angústia, vai continuar na tristeza, vai continuar no choro, vai continuar num lugar chamado lago de fogo, aonde diz as Escrituras que há um ranger de dente, e há um sofrimento tal, parecido como que se alguém tivesse sido queimado vivo. Daí o porquê diz as chamas do inferno. Mas a própria palavra de Deus vai dizer o seguinte: quem crer em Cristo Jesus, como diz as Escrituras, como foi lido aqui, e no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, diz a palavra, aquele que crê no Filho de Deus, ele tem a vida eterna, ou um espírito que nunca vai se afastar de Deus. Aí diz, naquele tempo se levantará Miguel, o anjo, o príncipe que vai guerrear pelos filhos de Deus, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, com uma divisão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e tormento eterno. A presença de Deus na vida de uma pessoa garante, pela fé que a pessoa tem, uma vida após essa. Nós ouvimos os louvores aqui, que Ele cura os enfermos, mas a maior enfermidade de uma pessoa, de um ser humano, não é no corpo físico, é sim na alma, no espírito principalmente. Porque o espírito, quando está longe de Deus, ele está enfermo. Daí o porquê diz o profeta Isaías, quando diz assim, ele levou sobre si na cruz do Calvário, referindo-se a Jesus, ele levou as nossas enfermidades. É essa parte que nós temos do lado intelectual da nossa mente, do nosso espírito, que não tem como se coordenar a si próprio. Não temos mais aquela semelhança de Deus. E perdemos uma vez essa semelhança, mas quando aceitamos Jesus, diz a palavra, que nós somos vivificados em Cristo e readquirimos essa semelhança, e ainda temos a oportunidade de um dia viver 100% igual a Deus. E isto não é para os alienígenas, isto não é para somente para aqueles que, vamos dizer assim, querem viver uma vida boa aqui na vida carnal. Tanto faz se nós vivemos numa vida boa aqui, ou temos algumas provações, ou temos uma herança genética de doença na família, ou adquirimos uma enfermidade, ou mesmo somos acometidos por uma enfermidade enviada também pelo lado do mundo espiritual. Todas essas três classes de pessoas têm a oportunidade de fazer um encontro com Deus por meio do elo que é o Senhor Jesus Cristo, aliança, e ter uma vida boa aqui e ter também a vida eterna. Esta é a proposta do Evangelho. Por isso foi lido aqui, lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, que vai acontecer que um dia vai haver a ressurreição. Mas será que estamos pregando para preparar alguém para a morte? Você sabe o dia do seu amanhã? Quem pode dizer quantos minutos você vai viver a mais? Como
você garante o seu amanhã? A própria Bíblia nos recomenda para não dizermos amanhã eu vou lá e vou fazer isso, isso e aquilo. Se Deus permitir, faremos. A única certeza que nós temos é que um dia acontece, mas não sabemos quantos dias vamos viver na face da terra. Para ser eliminado aqui, não dependemos somente do Covid, não dependemos somente das demais enfermidades. Pode ocorrer acidente, pode ocorrer até mesmo uma destruição por meio de uma agressão física. E como que vamos garantir? Na Bíblia, no Novo Testamento, tem uma passagem que diz assim, de um homem que ele se preparou tanto para a sua profissão, e ele teve êxito do trabalho dele, que ele encheu os celeiros dele de sementes, e encheu de todo tipo de cereais. E um certo dia, diz ele, goza e folga minha alma, porque os celeiros estão cheios. Ou seja, eu estou abastado, eu não preciso de ter uma outra circunstância, eu estou bem. Diz as Escrituras que uma voz desceu do céu e disse: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e que tens tu preparado? A grande realidade, irmãos e irmãs, é que nós não sabemos qual é o dia da nossa partida, qual é o dia que é a data escolhida, o dia que vai cantar a tua senha lá em cima e chamar você. Qual é o dia? E você está preparado? O que você fez para ter esse encontro com Deus e posteriormente ter a vida eterna? A palavra de Deus, o cristianismo ensina através dos evangelhos, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus o Senhor. Não há outro. Se tiver algum que possa dizer e garantir, teria que ter sido morto e ressuscitado. Mas nenhum dos líderes, eu sempre falo aqui, pode ser Siddhartha Gautama, o Buda, pode ser Confúcio, pode ser outro líder que trouxe conhecimento para a face da terra, mas nenhum deles teve a vida ressuscitada. Agora, para aqueles que creem num líder chamado Jesus, o Cristo, que foi encarnado pelo Espírito Santo, se diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, estou entregue nos braços de Cristo. A minha mente, o meu intelecto, ela está conscientizada, admitida, assimilada, que eu estou em Cristo, e em Cristo eu tenho a vida eterna. Mas quem sabe você não está interessado hoje na vida eterna, porque a tua idade é jovem, você até se garante, eu vou viver pelo menos uns 60 anos ainda, então eu quero só bens materiais, eu quero ter uma boa vida de regalia no mundo secular, eu quero ter uma família, eu quero que aquele emprego que eu tinha retorne a mim. É bom também. O próprio Cristo diz assim, que são 100 vezes aqui e mais a vida eterna. Agora, o melhor é saber, irmão, que quem está em Cristo, tudo que Ele tem, Ele entrega nas mãos do Senhor. Isto é o conceito de fé, uma palavra que expressa esperar em algo que não se enxerga, mas que se espera. Tem um rei na Bíblia que recebeu uma carta, e essa carta era negativa para ele. Um outro rei com um exército muito superior a ele, enviou a carta e diz: eu vou partir para cima do teu reino.
E ele sabia que ele era tão pequeno e não poderia vencer aquele reino sozinho. Mas ele pegou aquela carta e levou diante de Deus e apresentou para Deus. E Deus entrou com a intervenção, livrou ele daquele rei. E isso está na história da humanidade. Isso está na história, quer dizer, um exemplo para mim e para você. Se você recebe algo negativo, apresente ao Senhor. Se algo está incomodando no mundo físico, apresente ao Senhor. Se algo chegou até você de uma forma, diz assim: a minha vida está difícil porque o que eu mais queria, eu não tenho mais. Tem uma solução. Se estiver no plano de Deus e para benefício teu, pega e leva até Cristo. Diz a palavra de Deus, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E eu até vou dizer aqui, aproveitar, não sou médico e não posso receitar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é profissional, e Ele é até psicólogo da alma, porque geralmente o que adoece uma pessoa é um ferimento na alma, e faz com que a pessoa abale o sistema nervoso, e a partir daquele momento diversas enfermidades podem estar atacando aquele organismo. Mas se você consegue se desvincular dessas preocupações e apresentar para Ele, Ele vai restaurar a sua saúde. Ele vai te dar um novo ver, uma nova visão. Ah, mas eu estou com um problema lá em casa. Mas esses problemas vão passar. A palavra de Deus diz assim, ó: todas as coisas passarão, diz Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Às vezes focamos no problema, focamos num assunto que nos incomoda. Olha, isso é como quando nós observamos as crianças às vezes brincam por causa de um pedaço de brinquedo que está quebrado. Você já viu isso aí? Já observou? Brigam por causa de um pedaço do brinquedo. A hora que uma ou outra esqueceu aquele brinquedo, aquele pedaço quebrado está lá. E eu fico me perguntando, por que eles estavam brigando? E agora pararam de brigar? É que a mente focou naquele brinquedo quebrado. A palavra de Deus nos ensina assim, amados em Cristo Jesus: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é bom, nisto pensais. Coloque teu pensamento no puro, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Se veio algo que contaram, se tem algo negativo que aconteceu, ou que você está com imprevisibilidade de acontecer, coloque o Espírito Santo na frente, irmão. É simples. Eu li um pedaço de um livro quando era adolescente, assim: o povo mais feliz da terra é o povo que tem o Espírito Santo. Porque aí, sabe o que é? Nós desconectamos das coisas daqui de fora, da terra, e nos conectamos às coisas espirituais. Agora, quando nós focamos tanto aqui, valorizamos tanto aqui, nós fazemos crescer as coisas daqui da face da terra na vida da gente, e reduzimos infimamente as coisas espirituais. E à medida que vamos reduzindo, o Espírito Santo vai se retirando de nós, porque nós não damos espaço para Ele. Mas quando nós aspiramos o Espírito Santo, quando nós assimilamos Ele, quando você toma para você o Espírito Santo, Ele está em mim, a tua vida passa a ser uma vida diferente. Aí existe alegria, aí existe uma mudança completa. A maioria dos relacionamentos, independente que quer seja de casamento, seja relacionamento de companhia de trabalho, de amigos escolares, de colegas de trabalho, entre líderes, chefes e subalternos, às vezes elas se tornam
ou em conflitos, porque valorizam as coisas que são perecíveis. Não se quer perder nada, não se quer perder uma colher de sopa. E tem hora, irmão, que você tem que dizer assim: o que eu tenho para depois, é muito mais valioso do que essa colher de sopa. Sabia? Às vezes um vestido torna-se muito maior do que a vida eterna. Aquela batida no carro fez eu ficar tão nervoso que eu reagi e perdi o controle. Meu irmão, minha irmã, isso tudo se reconstitui. Você consegue de novo, e até mesmo se te tirarem de você, diz a palavra, que Ele restitui em dobro ou triplo. Sabe quem tira? Os espíritos malignos às vezes são autorizados ou por Deus, quando Satanás pede para nos provar, ou até mesmo por mim, quando eu dou legalidade para ele agir na minha vida, e tira. E aí eu passo por uma chamada prova. Se você ouvir alguém trabalhando com você escutar uma frase dele: estou passando por uma prova, pode saber que é cristão. Se ele falar assim, está numa tribulação, pode saber que é crente. E de fora lá não fala essas coisas, ele não tem hábito. Mas às vezes a prova, irmão, que nós estamos passando é para nos analisar, ver se a nossa fé está firmada em Cristo o Senhor. Eu ouvi aqui enquanto o Tiago subia: Tiago foi decapitado. Sabe qual é o Tiago? Chamado por Jesus. Todos os apóstolos, Pedro foi crucificado, e na hora de crucificar Pedro, ele diz assim: eu não sou merecedor de ter a honra de ser crucificado como meu líder, meu mestre, portanto eu quero que vocês virem eu de ponta cabeça. Foi lançado num tanque de óleo fervendo. Agora nós não, irmã. Só por uma pequena coisa que alguém falou, eu vou abandonar a fé, eu vou deixar de participar, eu não vou mais, eu não vou devolver mais meu dízimo porque é isso, eu não vou mais ICA porque é aquilo. Ora, eu sou a semente do sangue. Que cristãozinho michuruca que eu sou, né? Que cristão meia tigela, meia boca, como diz o popular por aí. Você é cristão? A palavra de Deus diz assim por Paulo, o apóstolo: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí o cara, só porque de repente perdeu o emprego, ele abandona a fé? Meu irmão, então você está crendo no emprego. Você está igual aqueles que iam atrás de Jesus, porque Jesus multiplicava pão, Jesus multiplicava peixe. Vamos atrás dele, meu Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está crendo para aqui, para a terra. Nós temos que crer para viver no outro mundo. Eu creio para viver no outro mundo. É outra dimensão. E às vezes eu estou tão ligado nessa outra dimensão que ela entra dentro da minha mente. Eu já enxergo lá na frente, lá depois da parede, vem resultados, vem informações, vem mensagens que são visões de Deus. Agora, se ficarmos aqui, a irmã fica lá: mas o meu marido me traiu, não sei o que, na churumela. Você está mais no seu marido do que no Senhor Jesus. Foi a tua esposa que morreu na cruz do Calvário?
Foi a tua sogra que disse algo e te ofendeu? Ah, meu irmão, seja Cristo. Apóstolo Paulo levou 39 açoites, tipo um escravo preso num tronco. Tem gente que fica fazendo aquele apelo: venha aceitar Jesus, venha ser crente. Rapaz, ser crente é você ser ovelha. Ovelha é o animal, segundo os estudiosos da biologia, ovelha é o animal mais burro que tem. Em termos de QI, é idiota. Ela segue, ela vai, bate nela e ela não abre a boca. Agora cabrito, meu irmão, se você der uma batida nela, ele pula, ele salta. Agora Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É ou não é? Eu não estou dizendo que você tenha que ser humilhado. E alguns até interpretam assim: os humilhados serão exaltados. Não pelo ser humano. Os que se humilham diante da potente mão de Deus e dizem assim: eu reconheço o Senhor, que só o Senhor é Deus, não há outro Deus igual a Ti, nunca houve e não haverá, não a nós, Senhor Deus, mas a Ti. Porque tem aquelas nações que acreditam em deuses que tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvido e não ouve, tem nariz e não cheira, tem garganta e som algum sai dela, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, antes são carregados, que se tornem iguais a eles aqueles que nelas confiam. Agora, a igreja de Cristo Jesus é o rebanho de Cristo na face da terra. E ele ainda diz, Jesus diz assim: eu tenho outras ovelhas. Sabe o que é? É que há 2000 anos atrás, já tinha aqui Machu Picchu, já tinha toda essa região peruana aqui, e nós que somos a cauda de Cristo, ou seja assim, aquela, como é que chama aquele, o séquito da noiva, aquela cauda do vestido da noiva é a igreja, irmãos. Sabia? Cristo foi cristiano, mas o véu está aqui, e ele vai se alastrando pelos 5 continentes, que na verdade subdivide em mais 2, 7. América, que divide em 3, Ásia, Oceania, Europa e África. E Jesus, ele disse assim: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e vocês vão receber novas línguas, para vocês divulgar o evangelho em todo o globo terrestre, se fosse na linguagem de hoje. Então quando ele disse: eu tenho outras ovelhas, tem muitas outras. Isso, irmão, se não tiver outros planetas com pessoas também. Sabia? Porque nós é que temos a concepção que somos só nós somos egoístas. Nós somos egoístas por natureza. Eu quero sentar-se à mesa lá em casa, sirva a mim, traz para mim. É emular. E é um fruto da carne. É fazer um download só para mim. Dinheiro só para mim. Carro só para mim. Vida boa para mim. Não é assim que nós somos? Nós somos heliocentristas. Quer dizer, eu sou o sol e as estrelas em torno de mim. Nós achamos que somos nós, mas o mistério é grande. É tão grande que o apóstolo Paulo fala assim, nas suas escrituras: conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou no espírito, foi arrebatado até o 3º céu, e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe quem é? É para você, igreja. É para o mundo posterior. Sim, Jesus vai cuidar de você, da sua família. Tem um hino, Tiago, que canta assim, eu não sei a letra, gostaria até que se soubesse eu cantaria ali.
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, na sombra, imagine, debaixo das asas dele. Deus, maravilha. Como é que canta o restante lá? Cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Ó o emprego. Outras portas se abrem ali. Porque Deus cuida de mim. Oh, maravilha! Na sombra das suas asas. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. E Deus é tão detalhista, o Espírito Santo. Fique em pé. Parece que quando Ele quer trabalhar na minha vida, Cristiano é tipo aquele piloto de Fórmula 1, que ele está em primeiro na última corrida do ano, e se ele passar em primeiro, ele é campeão. Como diz assim, leva na ponta dos dedos o maior cuidado. Ele conhece o teu interior. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que almeja a sua vida. Ele sabe o que você projeta e planeja. E Ele quer estar à sua disposição. Não pense não que Deus nos abandona. Não pense que Deus não tem a capacidade de achar no Google a tua vida. No Google Earth, Ele acha você. No GPS, Ele acha você. Jesus, Cristiano, Marcos, usou o GPS há 2000 anos atrás, quando Ele disse para Pedro: vai, pesca um peixe, e tem uma moeda na boca desse peixe, na rede. Foi lá e pescou. O GPS foi certinho onde tinha o peixe que tinha a moeda. Trouxe o peixe, abriu a boca, tinha uma moeda lá, irmão Laginski, Alisson, e pagou o pedágio, o imposto da época. E essa moeda dava para pagar 2 impostos, era de dracma, ou duplo. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quanto vai ser na vírgula zero tanto teu olerite do mês que vem. Ele sabe. Ele sabe tudo. Aí, Cristiano, você cantando: Ele passa do lado de lá, sai de dentro do vulcão. Ele sabe tudo. Sabe o seu deitar, o seu levantar, te acompanha. O salmista diz assim: ainda que eu fizesse a minha cama na alvorada, o Senhor estava lá. Ainda que eu fizesse no mais profundo do mar, Ele está lá. E às vezes Ele traz para a gente também. Se Ele quiser, Ele traz a existência. E é esse Deus que eu quero com você congratular essa noite, orar com você e apresentar para você. Diz assim: debaixo dessa mão existe bênção, porque Deus abençoou. Eu não estou pedindo e jamais se exaltando, mas é o próprio Deus que diz assim, que Ele tem os seus ungidos na face da terra.
E eu quero aqui fazer uma intercessão por você essa noite, que tem algo na sua vida e você sabe que você precisa aumentar a sua fé, a sua potência espiritual, para você caminhar direcionado por Deus e ao mesmo tempo sentindo-se abrigado na sombra das asas dele. Quero orar por você. Tem alguém que quer receber essa oração? Senhor Deus e Pai, para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo, sabendo, Deus, que a nossa passagem pela terra é por pouco tempo, o homem, segundo a Sua palavra, viverá no máximo 120 anos aqui, Senhor, até que chegue o dia que o Senhor estabeleça viver 1000. Senhor Deus e Pai, Tu que conheces e sondas e perscruta cada coração que está aqui essa noite, Tu conheces cada cantinho, até mesmo aquela mínima poeirazinha que tem lá dentro. Tu sabes, Senhor Deus, como vive esta pessoa naquele momento que ela está sozinha, isolada lá no quarto. Aonde ela estiver, o Senhor está com ela por meio do Espírito Santo. E eu estou aqui requerendo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja o companheiro desta pessoa, seja o amigo desta pessoa naqueles momentos difíceis, naqueles momentos em que parece que acabou-se a esperança, acabou-se a fé, mas o Espírito Santo pode estar junto. Senhor Deus e Pai, eu rogo também, Senhor Deus, não só pela saúde espiritual, mas também, Senhor Deus, pela saúde da alma, pela saúde dos corpos, que o Espírito Santo entrando vai evitar, Senhor Deus, e vai trazer a presença do Espírito Santo na vida daqueles que estão enfermos, em nome do Teu Filho amado Jesus. E que o Senhor guarde a cada um, e que o Senhor, ó Deus, nos prepare para o dia do Seu chamado. Prepare esse rebanho, ó Senhor, tanto para viver aqui, quanto, Senhor Deus, para estar contigo na eternidade. É o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.